As dores começaram especificamente nos punhos. E aí depois começaram a irradiar para os dedos. Aí eles travam, sabe? Acho que é conhecido como dedo gatilho. E tem momentos que irradia para os punhos e também trava o punho. E eu não consigo levantar os braços nem para pentear meu próprio cabelo. Em outubro de 2009, eu estava fazendo chocolate, eu fazia chocolate, trufas, pão de mel para vender, para complementar minha renda. E no dia 10 de outubro, eu nunca vou esquecer, se eu não me engano, caiu num domingo de 2009, eu estava fazendo trufas para levar para entregar na segunda-feira para os meus clientes onde eu trabalhava. E aí eu comecei a sentir uma dor muito forte no punho e achei que eu tinha aberto o punho. Ainda comentei com meu marido, perguntei se ele tinha uma munhequeira. Ele falou que não. E aí terminei e fui dormir para ir trabalhar. Eu entrava no trabalho às 6 da manhã. E entreguei, eu já levava tudo separado, entreguei para os meus clientes e trabalhei. Eram 6 horas de trabalho, digitava muito, atendia em média de 150 a 200 pessoas por dia. E aí, quando deu meio-dia, começou com uma dor muito, 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 muito forte. E eu não consegui, eu ia trabalhar de carro, eu não consegui voltar. Um rapaz que trabalhava comigo, que mora perto da minha casa, me trouxe, né, e veio dirigindo o meu carro. E de lá para cá, nunca mais eu trabalhei na minha vida. Aí, eu procurei um ortopedista, ele não tinha um diagnóstico para dar, entramos com os exames, eu fiz eletroneuromiografia, eu fiz tomografia, raio-x, ressonância e não constava muita coisa. Aí o médico fez uma cartinha para o pessoal da ressonância, porque ele trabalhava no hospital onde eu ia fazer a ressonância, que é no Beneficência Portuguesa. E ele mandou uma cartinha explicando o que era para estar investigando na ressonância magnética. E, segundo a interpretação do médico depois com os resultados, Dr. Gustavo Ruggiero Mantovani, ele é especialista em mão, e ele detectou que tinha rompido o ligamento em março de 2010. Eu fiz a cirurgia no punho esquerdo, porque é o que mais dói, né? E entrei com muita medicação, muita medicação. Eu tomava 28 comprimidos ao dia, 14 de manhã e 14 de noite. Eu ficava sonolenta, com raciocínio lento, não conseguia fazer nada. Meu marido me ajudava com as tarefas de casa e a gente acabou, na época, deu para contratar uma pessoa para ajudar 3 vezes por semana com os afazeres de casa, e eu já fui afastada do trabalho desde outubro, daquela segunda-feira. Depois eu fiz a mesma artroscopia, no punho, acho que é artroscopia o nome, no punho direito, também sem sucesso. E naquele ano, eu e meu marido, a gente queria ter filho, mas conversando com a minha ginecologista, e de acordo com a orientação do Dr. Gustavo, eu não poderia estar engravidando naquele momento porque eu tomava medicação fortes e porque eu ia passar por mais cirurgias, né? Então entramos com anticoncepcional
mas ao que tudo indica, a medicação cortou o efeito do anticoncepcional e eu acabei engravidando. Foi um período extremamente difícil, porque quando eu descobri eu já estava com 3 meses, já tinha feito tomo e ressonância, tomava morfina, Dimorfe, eu revezava entre Dimorfe e metadona, tomava tramal, tomava pregabalina e várias outras medicações. E eu não aceitei, eu fiquei com muito medo do bebê nascer com problema, né? E aí foi uma gravidez bem difícil, porque eu tive que parar a medicação. E aí o que tinha de recurso para fazer era bloqueio do gânglio estrelado, porque eu acompanhava com a dor crônica, com a ortopedia, com a psiquiatria e com o psicólogo, que eu acabei também ficando depressiva. Eu estudava, eu trabalhava, eu fazia doce para fora e de repente eu tive que parar com tudo. E uma gravidez inesperada, que a gente não sabia como que ia proceder, né, como que ia evoluir, então eu acabei entrando em depressão, então eu acompanhava com toda essa equipe. E aí a única coisa que tinha para fazer durante o período de gravidez era os bloqueios de gânglio estrelado sem anestesia. Eu fiz 5, acho que 5. Foi bem sofrido, mas também sem resposta. As medicações foram sendo trocadas ao longo do tempo, ajuste de dosagens, mas a dor continuava. E aí eu fui passando por mais cirurgias ao longo desses anos, devido ao plano, né, as mudanças que a empresa vai fazendo de plano de saúde, alguns médicos vão atendendo, depois sai, depois não atende. E aí eu parei de passar com a médica da dor crônica, fiquei um período sem médico nenhum e encontrei por indicação o Dr. Amir. Quando a gente foi em consulta com o Dr. Amir, foi para o meu marido. Ele tinha um problema na coluna e ele foi interessado em fazer o implante do eletroneuroestimulador medular, que ele já tinha pesquisado muito, para ele. E eu acompanhei. E aí, durante as consultas, a gente acabou vendo que era viável para o meu caso e não para o meu marido. Então, em 2007, não, desculpa, 2017, eu coloquei o eletroneuroestimulador medular e nos 3 primeiros meses foi um período muito, muito, muito difícil, porque você tem uma percepção muito forte da medicação, eu não dormia, o local onde ficou a bateria doía bastante, chegava a repuxar a perna, tinha dias que eu ficava deitada e fazendo compressa quente o dia inteiro, e não houve muito alívio da dor. Fizemos várias atualizações, né, regulações dos choques, mas a princípio eu só sentia o incômodo, né, porque nos 3 primeiros meses você sente muito choque, é muito tremor das mãos, então aquilo incomodava, eu procurei o doutor Amir, eu queria tirar, aí ele com muita paciência foi me orientando, me ensinou a desligar e ligar para ver como seria a minha percepção, né, passar um período desligado e depois retornar, para eu sentir de verdade o quanto de ajuda ele tinha me trazido. E foi aí que eu percebi que ele não tirou a minha dor 100%, ele não me curou, mas com ele desligado as dores pioram. Eu não sei quantificar, mas com esses testes eu consegui perceber isso. Na época o doutor sugeriu colocar um segundo,
Ou então a bomba de morfina. Eu fiquei com medo porque meu marido acabou falecendo por vício em morfina. Teve uma parada cardiorrespiratória e um infarto fulminante. E eu fiquei com bastante medo. Eu não quis. Aí, depois de 8 anos de tratamento, eu desenvolvi intolerância, dor epigástrica, né? Intolerância a todo e qualquer opioide, a tramal. Então, eu fiquei sem recurso medicamentoso para dor. E também é um período bem sofrido, é uma dor que no inverno piora muito, 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 irradia para os ombros, às vezes trava, eu preciso fazer infiltração. Eu não faço quase nada em casa, eu dependo de ajuda de filho. Meu marido faleceu, né? Agora eu tenho um menino de 15 anos, ele que me ajuda bastante. Assim, para picar eu não consigo. Quando eu seguro um controle remoto para ficar mudando os canais por muito tempo, eu sinto muita dor. Para cozinhar e ter que ficar mexendo o cozimento, eu não consigo. Eu já dirigia, eu tive que solicitar o Detran PCD, né? E o carro com adaptações. Os próprios exames feitos na avaliação do Detran determinam, né, quais são as limitações, que é manopla giratória, carro hidráulico, hidráulico não, desculpa, câmbio automático e direção elétrica. Por conta do plano de saúde, eu acabei perdendo o contato do Dr. Amir, fiquei um bom tempo sem acompanhamento de dor crônica, né, de médico especialista em dor crônica. Quem ficou me medicando foi o meu psiquiatra, que é o mesmo desde o início, né? Ele seguiu ali as receitas da dor crônica, fez só as alterações que foram necessárias ao longo dos anos. Ainda são muitos medicamentos. Eu vou estar encaminhando a lista dessa medicação. Eu faço acompanhamento psicológico semanal também. Em 2021 foi a última cirurgia invasiva que eu fiz nos 2 punhos ao mesmo tempo por radiofrequência. Também foi muito ruim, ele teve o que chamam de efeito rebote, né? Eu vou usar essa expressão porque é a que eu conheço. E, em vez de melhorar, piorou muito, muito, muito as minhas dores por um período de 2, 3 meses e depois voltou ao padrão que já tinha, né? Meu gerador do implante eletroneuroestimulador durou 7 anos, ele parou de funcionar e aí eu comecei a procurar o contato do Dr. Amir, porque eu não confio, né? Não dá pra gente passar por uma cirurgia neurológica e ortopédica, vamos chamar assim, com quem não é especialista na área, né? E não são muitos médicos que têm conhecimento nesse eletroneuroestimulador, pelo menos pelas pesquisas que eu fiz. E por sorte eu encontrei uma paciente dele, que é uma amiga, que também tem o eletroneuroestimulador, e ela me passou o contato do Dr. Amir e ele fez a troca por um equipamento mais moderno. É muito recente, eu não posso trazer aqui tantas informações desse para o que eu tinha. O controle dele é bem melhor, não o controle físico que eu tenho, mas as estimulações que ele permite fazer são melhores, são menos incômodas do que do anterior, e a gente ainda está no processo de ajuste. Ao longo desses anos, eu acho que são 17 anos, se eu não me engano, no total eu passei por 15
cirurgias entre invasivas e não invasivas, né? Como os bloqueios. No total foram 15. E do meu ponto de vista ainda foram todas paliativas, né? Ajudam ali um pouco no controle, mas não me curou. E eu não posso dizer que eu tive uma melhora de mais de 50%. Não, infelizmente não. Sigo também com o acompanhamento psiquiátrico, psicológico e medicamentoso. Também uso o Ortse diariamente. Fiz diversas sessões de fisioterapia. Também me foi indicado musculação para estar reforçando a musculatura, né, dentro da orientação médica, claro. O diagnóstico que eu recebi foi frouxidão óssea com instabilidade ligamentar. Entre as cirurgias, de religamento dos ligamentos, ficou redundante, mas é o que eu conheço. Teve cirurgia que precisou pôr pequenas plaquinhas de titânio para fazer a sutura, porque depois de tantas cirurgias ele falou que não tinha mais aonde estar suturando o ligamento. Já fiz uma cirurgia em que ele falou que os ossinhos da minha mão são soltos, né, distantes. E aí ele parafusou para aproximar, ele falou que isso poderia ser um motivo uma das causas, né, das dores. E era para passar um ano com os parafusos, mas eu tive rejeição, as dores pioraram muito e acabamos tendo que tirar antes. Eu já fiz, por indicação do doutor Amir, denervação. Na hora que eu fiz a denervação, parecia que tinha tirado a dor com a mão, só que isso só durou uma semana. Depois as dores voltaram. E, segundo o meu ortopedista, o doutor Gustavo, né, que foi com ele que eu iniciei meu tratamento e continuo até hoje, ele disse que nunca viu nada parecido descrito na literatura médica. Então, as tentativas que a gente fez até agora foram, como o próprio nome disse, tentativas, né? Porque, como é algo desconhecido, a gente não sabe o que vai funcionar ou não. As dores começaram especificamente nos punhos. E aí depois começaram a irradiar para os dedos, aí eles travam, sabe? Acho que é conhecido como dedo gatilho. E tem momentos que irradia para os punhos e também trava o punho. E eu não consigo levantar os braços nem para pentear meu próprio cabelo.